E aí, galera metanarrativa, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui nesse vídeo a gente vai trabalhar algo que é muito importante para que a gente possa ter uma compreensão bem maior e melhor quando a gente for ler as Sagradas Escrituras, né? Vou tratar aqui de dois termos, que eles são termos teológicos, porém eu vou explicar de uma maneira que você possa entender, e assim, quando você for ler as Sagradas Escrituras, e você se der de cara com alguns trechos que eles vão ser aparentemente contraditórios, você já vai estar prevenido e saber que não há essa contradição ali nesses trechos, tá bom? Na verdade, há um esclarecimento, né, e na verdade uma má compreensão da nossa parte a respeito da nossa leitura e principalmente a respeito da língua em que ela foi escrita, né? Mas aqui eu vou tratar desse tipo de problemática para que você já esteja prevenido e não suba à sua mente nenhum tipo de questionamento sobre a confiabilidade bíblica, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar aqui dois termos que, como eu falei, são termos teológicos, é claro, né? Que é o antropopatismo e o antropomorfismo, né? São palavras bem estranhas, mas eu vou explicar cada uma delas. Ah, algumas passagens das Sagradas Escrituras, né, talvez você tenha lido, se ainda não leu, se você estiver lendo, você vai se dar de cara com esses trechos, que você vai achar aparentemente contraditórios, tá bom? Por exemplo, lá em Gênesis 6 vai narrar a história do dilúvio, né? Porém, o que é mais interessante é quando Deus ele declara uma sentença dizendo que ele se arrependeu de ter feito o homem, né? Se arrependeu de ter feito a humanidade. Por isso também, né, motivou a questão do dilúvio ali naquele determinado contexto. Só que esse tipo de menção traz uma estranheza para a gente quando a gente está lendo a Bíblia, né? Por quê? A primeira coisa que a gente pensa que Deus, ele é onisciente e ele conhece todas as coisas. Então, ele conhece além do tempo que a gente está vivendo. Ele não está preso ao Cronos, né? A essa cronologia que a gente vive de passado, presente e futuro. Então a gente fica, poxa, então se Deus ele prevê o futuro, ele não previu que a humanidade chegaria a tal ponto que fizesse ele se arrepender? E aí é que tá, né? Não só nesse trecho aqui, mas também tem outros, como quando Deus ele ungiu ali o rei Saul para ser o primeiro rei monárquico, por assim dizer, de Israel, né? Também a gente vai ver isso no livro de Jonas, que Deus se arrependeu de ter derramado a ira sobre Nínive, justamente porque eles se voltaram para o Senhor em jejuns, em lamentos, em prantos, né? E por aí vai. Esses tipos de expressões a gente vai ver mais no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente não vai ver isso, né? E para que a gente possa compreender, é claro, tem todo um entendimento que a gente tem que ter a respeito das traduções, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico. E o hebraico ali presente no Antigo Testamento não é o mesmo hebraico, o que é chamado de hebraico moderno, que hoje é utilizado pelos judeus ali em Israel. Na verdade, é bem diferente. Alguns termos eles foram adaptados, outros foram mudados, outros já não existem e por aí vai. Então, para que a gente entenda todo esse fenômeno, esse contexto, além dessas duas palavras que eu citei, a antropopatia, né, o antropopatismo, melhor assim dizendo, e antropomorfismo, a gente também tem que entender a questão da adaptação linguística e também da acomodação divina ou acomodação linguística, tá bom? Só que assim, quando a gente lê todas essas passagens, essas referências que eu acabei aqui de mencionar, que Deus ele se arrependeu de ter feito isso, se arrependeu de não ter feito aquilo, a gente vai se dar de cara também, lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, a sentença a respeito de Deus, dizendo que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então a gente vai dar de cara, praticamente, né, a gente vai achar isso muito estranho e também em uma aparente contradição, né, uma antinomia, que é Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? Porque está falando que ele não é filho do homem para que ele se arrependa. Porém, nessas outras passagens fala que Deus se arrependeu. Então, como lidar
com isso? Há uma contradição bíblica? E aí aqui está. Para que a gente compreenda cada uma dessas expressões ali mencionadas, né, e registradas, a gente tem que ter a compreensão linguística também. Como eu disse, foi escrito em hebraico. Então, há uma espécie de adaptação, que é de língua para língua, né, do homem para o homem, e há uma acomodação, que é de Deus para o homem. Né? Essa acomodação é uma compreensão que a gente tem que Deus ele se torna entendível para o homem, né? Porque os sentimentos que Deus ele tem não é o mesmo sentimento que a gente conhece e tem, tá bom? Então, para que Deus ele se torne cognoscível, né, entendível ou traduzido, por assim dizer, a linguagem humana, ele se utiliza da linguagem humana, tá bom? Isso daí se chama justamente a acomodação divina ou acomodação linguística. É quando Deus ele vai expressar os sentimentos que nós, seres humanos, vamos acabar entendendo, que não necessariamente quer dizer que é o mesmo sentimento que a gente. Haja visto que arrependimento, para nós, né, da palavra metanoia em grego, tem mais a ver com uma mudança de mente. Né? Então Deus ele não tem essas oscilações como a gente tem de mudar de mente. Né? Ele não é volátil como a gente é, ele não sofre desses tipos de transtornos bipolares, né? De uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Não há nisso, não há isso em Deus, né? Deus, ele na verdade é o tempo todo reto e íntegro, tá bom? Então, para que ele se torne entendível para uma linguagem humana ou para aquilo que nós conseguiríamos entender, a expressão do sentimento é justamente essa que a gente consegue entender de arrependimento. Só que, como eu disse, não é o mesmo tipo de arrependimento que nós temos e nem que nós sentimos. E aí entra justamente esse conceito que eu falei no começo de antropopatia, né? Ou antropopatismo. O que é isso? Antropos, né? A gente sabe que significa homem, e patos significa os sentimentos. Então, é o sentimento humano. Né? A antropopatia é um sentimento humano, o sentimento que Deus ele se expressa de uma maneira humana para que assim nós possamos compreendê-lo e assim nós possamos entendê-lo, tá bom? Deus ele não muda, né? Ele não muda de temperança, como eu disse. Na verdade, ele é o tempo todo reto e íntegro. Então, a gente, tendo em mente esses conceitos que aqui eu estou mencionando e aqui eu estou falando, quando a gente der de cara com esse tipo de trecho, né, esses trechos das Sagradas Escrituras, a gente vai, na verdade, conseguir compreender aquilo que o autor bíblico ele está falando, né? E é como eu disse, isso daí tem a ver com a acomodação. É quando vem de Deus para o homem. Então a gente consegue entender os sentimentos que Deus ele acaba ali expressando. Até mesmo porque a palavra ali mencionada para arrependimento é uma palavra em hebraico chamada naham. E naham não necessariamente quer dizer arrependimento, que é esse mesmo que a gente conhece. E sim um suspirar, né? Como se fosse uma tristeza profunda. Deus se entristeceu profundamente de ter feito tais coisas ali presentes, né? Não que necessariamente ele se arrependeu. E até quando a gente menciona a palavra tristeza, ainda assim se trata de uma acomodação e de um antropopatismo, tá bom? O outro termo, que é o da adaptação linguística, que eu falei que é essa de língua para língua ou de homem para o homem, é porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Né? Se ele foi escrito em hebraico, é claro que a gente vai ter uma perda de lá para cá, né? Do hebraico para o português. Haja visto que, como eu falei, ele é uma língua morta, né? Uma língua bem antiga, que até o próprio hebraico que hoje é utilizado não é o mesmo daquele. Então a gente vai sofrer algumas perdas e também alguns sentidos que algumas palavras ali estão presentes, elas são diferentes do nosso. Isso acontece em qualquer tipo de língua, não é só apenas em hebraico para o português, mas em qualquer tipo de língua há também essa diferenciação, tá bom? Então, para que a gente possa trazer de lá para cá, a gente tem que adaptar o que eles falaram para a nossa língua, para que seja entendível para a nossa língua, seja entendível para nós também.
né? Até porque do hebraico para o português a gente não traduz, a gente se translitera e depois da transliteração é que a gente faz a tradução, tá bom? Então, quando há esse processo, há também várias perdas aí. Então, a gente acaba trazendo essa adaptação, né, como eu disse, da língua hebraica para a língua em português, né? E aí eu já mencionei aqui a palavra que ali é mencionada, né, que é a Neham, que ela tem mais a ver com esse entristecimento profundo, esse suspirar, que ela tem até um sentido de quando a pessoa ela suspira de cansaço, entendeu? Isso é um sentido que está presente lá no texto, mas se o autor ou o tradutor bíblico tivesse trazido para a nossa língua nesse mesmo sentido que está lá, a gente ia acabar não entendendo. Então, o que foi que ele fez? Fez uma adaptação linguística, né? Utilizou de uma palavra variada e próxima daquilo que seja compreensível para nós, para que assim a gente possa entender, tá bom? Um judeu, quando ele lê, ele não vai ler do mesmo jeito que a gente, né? Ele lê diferente. Ele lê realmente daquela riqueza que sua língua ela expressa, tá certo? E o outro termo, né, que eu disse lá no começo, que é antropomorfismo, ele tem a ver com as formas humanas, né? Daí a palavra antropos, né, que é homem, e morfose, né, que é a forma. Então é quando há uma forma humana. Deus ele se apresenta de uma forma humana para que a gente também consiga entender, né? Por exemplo, tem alguns trechos lá que vai falar que Deus ele ergue as suas mãos, né? Ele estende as suas mãos, ou que ele retrai as suas mãos para que as pessoas não possam receber daquilo que ele tem a dar, ou os seus olhos estão voltados para o homem, para a humanidade, e por aí vai, né? Não é que Deus ele tenha a mão, né, como a gente tem de carne e osso, ou os olhos, então aí é que se chama esse antropomorfismo, né? As formas humanas que estão presentes ali no texto para que a gente entenda o que foi que Deus ele acabou fazendo, tá bom? E é isso, pessoal. Esse vídeo aqui é para esclarecer, né, para que você não entre em nenhum tipo de, sei lá, conhecimento a respeito da insuficiência bíblica ou de questionamento de insuficiência bíblica. A Bíblia, sim, ela é suficiente, tá bom? Isso daqui é para deixar claro que ela não se contradiz em maneira alguma. O que há, na verdade, são más compreensões da nossa parte a respeito das Sagradas Escrituras, sobretudo da linguística que há presente ali no texto, que por conta da gente não ter esse conhecimento a respeito daquela linguística, a gente acaba tendo uma má compreensão e uma má leitura de certa forma, tá bom? Então, compartilhe, né, esse vídeo aí para que mais pessoas elas possam aprender a respeito das Sagradas Escrituras e para que elas não entrem em nenhum tipo de questionamento que possa colocar a Bíblia em xeque. Olha, a Bíblia ela é confiável, pessoal. O pastor Anderson Silva ele costuma dizer algo que eu acho muito interessante e eu também defendo, né? Na Bíblia, meu amigo, eu creio até na capa, tá bom? Então é isso, Deus ele trouxe as suas palavras, né, a Bíblia escrita, para que o homem possa compreendê-lo. E nisso há um pressuposto de que o próprio Espírito Santo ele conduziu os tradutores bíblicos e também os escritores bíblicos para que não houvesse nenhum tipo de contradição, né, porque ali é a revelação divina, para que o homem ele possa entender, né, na língua do homem, para que o homem possa compreender, tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima. Se inscrevam aí no canal e valeu!